E aí, senhores, tudo bem? Tranquilão? Eu decidi gravar então, né, algumas aulas para que a gente consiga dar uma acelerada no nosso ritmo, né? Porque a gente deveria já ter matado essa apostila 3 aí, então por isso fazê-lo-ei, beleza? Então, senhores, a gente vai para a aula 9, né, da frente de Geografia Geral, falar sobre as desigualdades do mundo contemporâneo, beleza? A ideia, então, é simplesmente você fazer uma análise de como é distribuída a renda no nosso mundo. Então, ela é concentrada, né? 1% possui 50% da riqueza. E isso faz com que, eu acho que a minha imagem deve estar aí na frente, tá? O que está escrito aqui nessa região é exatamente 1% detém 50% da riqueza, né? 80% detém apenas 5,5% da riqueza no mundo. E você bem pode ver que nisso o Brasil acompanha o mundo, né? 0,2% detém 40,8% da riqueza e 50% detém apenas 2% da riqueza, né? Então a quantidade de recursos nas mãos de poucas pessoas acaba então criando péssimas condições aí sobre a realidade de um país, né? E isso vai estar muito relacionado com a divisão internacional do trabalho, né? Eu coloquei essa imagem que é uma evoluçãozinha das divisões internacionais do trabalho, beleza? A primeira é aquela do colonialismo, né? Ou seja, metrópole e colônia. A metrópole, então, envia as manufaturas e a colônia vai enviar metais preciosos, especiarias, escravos, né? No caso aqui do Brasil, cana-de-açúcar, ouro, né? Ou seja, vai dar tudo que tem. Depois da consolidação dessa divisão internacional do trabalho, a gente entra no período da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, você vai ter então os países industrializados, que aqui estão, ó, né, a fabriquinha aqui, vão então enviar produtos industrializados para as ex-colônias, né? E em vários casos, devido ao imperialismo, olha aquele aqui, ó, né? São colônias ainda, né? E de exploração, tá bom? Únicos casos que a gente tem de colonização, de povoamento, são de regiões que não dava para você produzir nada, para você aumentar ali a sua lucratividade, tá bom? Então, exatamente por isso mantém-se aí a nomenclatura colônias e subentende-se que são colônias de exploração, beleza? E os países, então, explorados, as colônias, vão mandar os produtos primários, né? Os produtos primários, então, são agrícolas, minerais e fósseis. Fósseis você pode ter certeza, tá? Combustíveis fósseis, tá? Petróleo, carvão mineral e coisas do tipo, tá? Aqui também você não precisa excluir necessariamente aqui entre os minerais, tá? Ouro, prata, pedras preciosas, né? Que em vários casos na África ocorreu, né? E aí a gente vai ter a nossa atual divisão, que seria aí a divisão entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né? Você tem aí, então, na verdade, só uma releitura, é só uma recolocação de conceitos, né? Por quê? Porque você bem pode ver que até o Brasil, que é um país emergente, ele ainda se enquadra aí dentro dessa divisão do lado dos países subdesenvolvidos, né? Os principais produtos que nós exportamos são produtos primários, né? Carne, soja, enfim, e você acaba então notando que o Brasil, por não produzir tecnologia, por não produzir produtos industrializados em grande quantidade, ele sempre vai estar do lado dos países pobres. Então, olha só, produtos primários, né, agrícolas, minerais e fósseis, são enviados então para os países desenvolvidos, né, produtos industrializados são enviados de volta, né, ou seja, o que a gente vende para o mundo são produtos primários, que são muito baratos, né? O que a gente recebe de volta, ou o que a gente compra,
são produtos industrializados com elevada tecnologia, né? O que acaba tornando eles muito mais caros. Então, essa é uma balança comercial completamente desfavorável para os países subdesenvolvidos, né? Por quê? Porque os países subdesenvolvidos sempre vão ter uma produção com menor valor agregado. Então, quanto mais se antecipa, quanto mais se realiza comércio entre esses países, a soma, na verdade, o resultado é sempre lógico. Os países desenvolvidos sempre terão mais vantagem, né? Por quê? Porque os produtos deles têm mais tecnologia. É só você imaginar, igual nossos grandes produtos: ferro, né? Soja, carne bovina, suco de laranja. E daí, tipo, sei lá, pensa só, tipo, que nem isso aqui, compra um celular, beleza, né? Para você comprar um iPhone aí, você dá boa parte dessa produção. E aqui no Brasil, um monte de gente compra, então, logicamente, que a indústria norte-americana, por exemplo, vai lucrar muito mais do que a indústria brasileira, né? Isso, então, acaba gerando essa desigualdade, né? Então, os pobres sempre serão pobres, segundo essa lógica. E os ricos sempre serão ricos e cada vez mais ricos ainda, né? Só para você ver, para você observar, durante a pandemia, os bilionários do mundo ficaram ainda mais ricos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não importa a situação da economia do mundo, os ricos sempre vão ganhar mais dinheiro, né? Então, logicamente que isso ocorre porque eles dominam o mercado internacional, principalmente no quesito produção de tecnologia, tá bom? Outra coisa, os ricos bloqueiam as economias pobres, né? Eu coloquei ali entre parênteses OMC, Organização Mundial do Comércio. Por quê? Porque o Brasil, por exemplo, é um dos grandes brigadores aí da OMC. Mas não é nem questão de brigar, é questão de proteger os seus interesses, né? Por quê? Bom, porque os países desenvolvidos, eles não estão nem aí. Eles vão lá, dão subsídios, eles colocam aquelas barreiras fitossanitárias, né? Inventam regras lá e tudo mais. E aí, quando eles se sentem ameaçados, qualquer coisinha, eles vão lá e cortam as nossas exportações. Então, logicamente que o Brasil vai entrar em várias tretas, e a maioria ele ganha, né? A gente tem, eu coloquei aqui só alguns casos, tá? São mais ilustrativos, só para dar quantidade, para que você saiba, do que para você realmente pegar e estudá-los aí, tá bom? Então, gasolina, o Brasil ganhou. Frangos, açúcar, algodão, suco de laranja, né? Olha isso, né? Olha os produtos que nós ganhamos as brigas, todo produto primário, né? Onde a gente perdeu? Bom, a gente perdeu onde já tem um pouquinho de tecnologia, pneus, né? Aeronaves, tipo assim, empatou e tudo mais, mais que nem é para a Embraer, Embraer versus a Bombardier. E simplesmente onde tem tecnologia, aí aquela coisa assim, dos primários eles até deixam passar. Nos produtos com tecnologia, meu amigo, aí o negócio fica feio. Por quê? Qual era a acusação do Brasil contra a Bombardier? Que o governo canadense estava, na verdade, subsidiando, dando muito dinheiro para eles, o que tornava o produto deles, os aviões deles, mais baratos que os nossos, né? E a Embraer é uma ótima concorrente no mercado mundial, tá? Mas, enfim, o Brasil aí, digamos assim, teve um empate. Ele andou ganhando algumas, andou perdendo outras, né? Então foi dado como um empate, beleza? E daí nós vamos para o IDH, né? O mapa do Índice de Desenvolvimento Humano. Isso aí é o seguinte, o IDH ele vai pegar basicamente 3 dados, né? Ele vai pegar a escolaridade, o poder real de compra, né? E a longevidade, se eu não me engano. Não sei porque me deu um branco agora, mas enfim.
Acontece então que quando você pega esses dados, tá? Atualmente o IDH não é calculado só por esses, tá bom? De vez em quando eles criam ali algumas variações, algumas coisas, igual a expectativa de vida, eles analisam também de modo bastante intenso a mortalidade infantil, né? A escolaridade também é levada em consideração, mas para perguntas do vestibular são esses três que eu havia falado antes, tá? Então, quando você pega e distribui para a população o dinheiro, o PIB do país, olha só que resultado doido que dá, né? Você nota o seguinte, abaixo de US$ 5.000 para cada habitante, você vai ter aqui na África, né, uma grande quantidade de países, então se você pegar todo o dinheiro que tem no país e distribuir para todo mundo, daria menos de US$ 5.000 para cada pessoa. Né? O verdinho, ó, entre 5.000 e US$ 25.000, é uma grande faixa onde o Brasil se enquadraria. Né? Aí a gente tem uma faixa ali intermediária, que seria a que o México está, por exemplo, ó, entre 25 e US$ 100.000. Cá entre nós, o México é tido também como um dos países emergentes aí, né? A sua população não é tão grande, mas a sua economia é muito forte, muito poderosa por estar conectado com os Estados Unidos, né? Dentro do bloco econômico, do NAFTA, então a produção deles é muito grande, né? Na verdade, a gente sabe muito bem que, na verdade, a exploração da mão de obra deles é muito grande pelos Estados Unidos, mas aquela coisa, não, gera dinheiro para eles, é um diferencial para eles, né? Ser explorado. Não que nós não sejamos, tá bom? Nós somos explorados sim, mas não precisa do bloco econômico para isso. Então, eles para vir aqui, eles precisam pagar nossas taxas, fazer tudo certinho. Aí, digamos assim que assim a gente aceita, né? E aí você acaba notando que os países desenvolvidos, quando você faz a mesma coisa, você acaba batendo aí, ó, mais de US$ 100.000 para cada pessoa. Então, ó, os Estados Unidos, eu colocaria os Estados Unidos como o país mais que essa situação é mais delicada. Por quê? Porque ali você tem sim, né, algumas pessoas que estão ali entre os mais ricos do mundo, só que o número de pobres dentro dos Estados Unidos é muito grande para um país desenvolvido, né? Bate ali mais ou menos entre 30 e 40 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, né? Metade de uma Alemanha. Então, logicamente que a situação aqui é meio delicada, mas você bem pode ver, ó, que os países desenvolvidos eles pulam essa cordinha aqui bem fácil, né? Estão aqui, ó, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, a Europa, né? Então, logicamente que a distribuição de renda nesses países ela é bastante interessante. Se a economia no Brasil fosse mais forte, a gente poderia estar aqui de laranjinha também, né? Mas enfim, aqui no Brasil a gente sabe que a concentração de renda é muito grande, muito grande. E a nossa população também é bastante grande, né? A quinta maior do mundo, beleza? Quando a gente vê o IDH, né? Aí a gente tem uma grande perspectiva aí do mundo, né? Os dados são de 2014, eles não tendem a ter uma grande variação, né? Um dos primeiros lugares quase sempre acaba sendo o Canadá ou então Noruega, né? Então, o que você acaba vendo? Você acaba notando que o IDH, na verdade, vai demonstrar o quanto uma pessoa que vive num país desenvolvido, ela possui de melhores possibilidades que em um país subdesenvolvido, né? Porque um dos fatos que é notável é exatamente que nos países desenvolvidos, até a população que tem uma faixa de renda menor tem melhores condições de compra. Por isso que um dos dados do IDH é o poder real de compra. Poderia ser salário, mas aí, tipo assim, quantos salários mínimos você ganha? Não vai fazer diferença esse dado, porque a variação vai ser muito grande. Então, quando você faz o poder real de compra, o que você quer dizer? Você quer dizer quanto que um brasileiro consegue com um salário comprar no mercado. E quando você faz essa comparação, você chega a uma diferença absurda
é muito grande a diferença. A quantidade do nosso salário, do tanto que a gente ganha por mês, que a gente gasta com o mercado, com transporte, vai bater quase 50%, 60% de tudo que a gente ganha. E você pega uma pessoa de um país desenvolvido, isso vai bater 20%, 30% de tudo que ele ganha. Né? Então você tem aí uma lacuna muito grande. Né? Por exemplo, como é que o brasileiro vai viver preocupado, sei lá, com os seus dentes, sendo que o que ele ganha não dá para ele se alimentar, né? Fica frio, nem vai sujar os dentes, nem precisa de tratamento, né? Então, logicamente que isso demonstra um abismo, né, entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Você bem pode ver que o que mais se aproxima de zero, ou seja, de muito ruim, está aqui na África, né, alguns aqui no Oriente Médio, mas você nota então que a África acaba concentrando em grandes quantidades aqui essa população, né? Então a gente segue para uma análisezinha do nosso país, né? Não sei se você consegue ver aqui, mas aqui está escrito assim, ó, 6 pessoas têm o equivalente a 100 milhões, né? Ou seja, é um desequilíbrio muito absurdo. Ó. 1% mais rico recebe 25% da renda nacional. É muita coisa. É coisa demais. Isso faz com que essas poucas pessoas tenham um poder além de ser considerado um cidadão normal. Não é isso que a lei diz, que todo mundo é igual perante a lei? A gente sabe que aqui no Brasil, não. Né? Por exemplo, o filho do Ike Batista matou um cara, né? E acabou, tipo, sei lá, né? Quase que pediram desculpa para ele. Falou, putz, desculpa, você matou o cara, né? E o cara ainda amassou o seu carro e tal, não sei, né? Que acho que a família dele não consegue pagar o conserto do seu carro. Então, tipo, se é um pobre, meu, o cara tá na cadeia bonito, bonito, né? Mas aqui a gente sabe que esses casos são sim diferentes, né? Quando você atinge aí, ó, esse 5% mais rico, né? Que recebe o mesmo que os outros 95%, ou seja, 5%, né? Vão receber a mesma quantidade que 95% da população. Então, aquela coisa, os caras vão viver no país exatamente como se eles fossem deuses, né? Eles estão realmente acima do restante da população, tá bom? Então, logicamente que esses dados demonstram uma desigualdade muito, muito grande. Certo, Babobi? Né? Gente, beijão para vocês, tchau, tchau e até mais.